Boa tarde, estamos de volta para comentar alguns conceitos, né, de um dos livros do Kardec mais vendidos. E, evidentemente, muitos desses conceitos às vezes nos passam despercebidos numa leitura mais corrida, numa leitura mais simples, mas que eles são bastante importantes. E por isso valem a pena ser levantados, analisados, para que se possa formar uma ideia mais clara daquilo que o Kardec pretendia quando escreveu o livro. E é interessante que, geralmente, quando se pega um livro, poucas pessoas procuram ler a introdução do livro, né? Já vai direto no livro, mas a coisa mais importante do livro é a introdução, para a gente entender o que o autor quer com aquele livro. Porque ninguém escreve livro por escrever livro. As pessoas que escrevem livros com um determinado objetivo. E geralmente esse objetivo fica muito claro na introdução. Mas a gente passa batido e não se preocupa muito. Vamos ver se a gente tem alguma coisa de interessante na introdução desse livro Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver algumas das bases, né? Pelo tempo que nós temos, não é possível discutir toda a introdução. Para vocês terem uma ideia, nós damos um curso lá em São Paulo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, dividido em 3 partes. A primeira parte é como entender, a segunda parte é como estudar e a terceira parte, como ensinar. A primeira parte, como entender, nós fazemos em 3 anos. 3 anos para estudar a introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo. 3 anos para estudar a introdução, daí a importância dos conceitos. No frontispício da 180ª edição do livro Evangelho segundo o Espiritismo, traduzida por Salvador Gentili, está escrito o seguinte: olha, esse livro contém a explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas posições da vida. Parece simples, não? Está escrito aí. Parece simples, mas é extremamente complexo. Prestem bem atenção. Esse livro contém a explicação das máximas morais do Cristo. O que é máxima? Quais são as máximas morais? Em que se baseia as máximas morais? Sua concordância com o Espiritismo. Por que as máximas morais do Cristo têm que concordar com o Espiritismo? Aonde está a essência da concordância? Quais são os fatores relacionados a essa concordância? Vocês já se perguntaram? E a sua aplicação? Aplicação de quem? Das máximas morais, as diversas posições da vida. Deu para entender como uma coisa é complicada? Ou ainda não? Não? Ou ainda não? Não. Vamos ver se a gente consegue dar um elo de ligação a esses conceitos. Nesse conceito, primeiro é preciso levar em conta o quê? A palavra explicar. O que significa essa palavra explicar? Qual é o sentido que a gente comumente dá à palavra explicar? Será que comumente a gente dá à palavra explicar aquilo que o Kardec estava pensando? Porque a gente tem que pensar, quando se lê Kardec, ou quando se estuda Kardec fundamentalmente, nós não podemos esquecer que esse livro foi escrito em francês. Esse livro foi escrito em francês. Então, eu preciso primeiro saber se a palavra que foi escrita em francês no século XIX corresponde à mesma palavra do século XX. Será que é a mesma? Qual o sentido dela? Então, a palavra explicar, de certo modo, significa tornar entendível o que é obscuro. Esclarecer
por meio da razão. Esclarecer por meio da razão. E a palavra máxima? Se eu quero esclarecer as máximas do Cristo, o que é a máxima? Máxima significa princípio básico e indiscutível da ciência ou da arte ou da filosofia. Então, eu quero esclarecer o princípio da ciência, onde se assentam aqueles conceitos ensinados por Jesus. Por que eu tenho que apelar para a ciência como uma máxima? Jesus é visto dentro do espiritismo como um espírito o quê? Angélico. O que é um espírito angélico? É o máximo grau da hierarquia espiritual. Não é o máximo grau da hierarquia espiritual? Em que se baseia a hierarquia espiritual? A hierarquia espiritual não se baseia na inteligência e na moral? E como é que eu relaciono inteligência com moral? Inteligência é uma faculdade, uma aptidão inata. E moral é um conjunto de regras de conduta. São duas coisas aparentemente divergentes e que não são lineares. Eu não posso colocar na mesma escala. Eu preciso descobrir uma escala que eu possa conciliar inteligência com moral. E isso é muito difícil quando a gente analisa a escala espírita. Como é que eu relaciono inteligência e moral? Porque o espírito, para evoluir, precisa evoluir nos dois sentidos: em inteligência e em moral. Mas ele, para desenvolver em moral, ele precisa primeiro desenvolver inteligência. Porque ele só se desenvolve em moral depois que ele entende racionalmente o que é moral. Até então, ele trabalha na filosofia dos erros e dos acertos. É um crescimento empírico, não é um crescimento racional. Então, para eu entender o que é moral, eu preciso primeiro desenvolver a minha inteligência para poder entender a moral. Porque eu tenho dois tipos de moral. Eu tenho a moral social, que é essa que nós praticamos, e tenho a moral universal, assentada nas leis naturais. Nas 30 leis naturais, são só 30, mas a combinação delas dá infinitas maneiras de proceder. E se Jesus é o máximo da hierarquia espiritual, o que ele veio ensinar? A moral social ou a moral universal? A moral universal que vale independentemente do lugar, independentemente do tempo. Por exemplo, se eu pegar um avião agora e for lá para o Teherã, ou for para Bagdá, e começar a praticar as regras de moral que eu aprendi aqui, como é que eu vou me dar lá? Não vou me dar bem. Não vou me dar bem. Porque a moral social varia no espaço e no tempo. E um espírito angélico não vem ensinar a moral que varia no espaço e no tempo. Vem ensinar a moral o quê? Duradoura. Por isso que até hoje, passado 2000 anos, a gente não entendeu absolutamente nada do que Jesus vem ensinar. Continuamos do mesmo jeito. É porque o entendimento tem que se assentar na moral universal. E a moral universal está assentada nas leis sociais, nas leis morais, nas leis universais, nas leis naturais. Então eu preciso conhecer essas leis naturais. Eu preciso saber como se usar essas leis naturais. E é isso que significa a máxima, a palavra máxima de lá. Então, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, segundo Kardec, tem por objetivo, palavras do Kardec, tornar entendível por meio da ciência, ou seja, por meio do uso das leis naturais, aquilo que se encontrava obscuro nos textos dos 4 evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João, em consequência das alterações produzidas pelos antigos copiadores católicos ao longo do tempo. Veja, todos nós sabemos que os 4 evangelhos considerados canônicos pela igreja
eles sofreram alterações substanciais ao longo do tempo, até mais ou menos o século XVI, quando foi descoberta a imprensa. Porque se mudava constantemente o conceito do Evangelho de acordo com a posição política da Igreja. E quando Kardec escreveu o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que no início se chamou Imitação do Evangelho, ele tinha isso muito claro, como tinham outros pesquisadores, outros historiadores, outros filósofos. Tá? Então, na realidade, os evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João, serviram em parte para subsídio da pesquisa que o Kardec fez para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. Veja, o Evangelho segundo o Espiritismo não foi um livro psicografado. Nenhum espírito psicografou o Evangelho segundo o Espiritismo. Nenhum espírito ditou a Kardec o livro. Ele foi construído pelo estudo próprio do Kardec. É uma obra própria do Kardec. Evidentemente tem uma série de exemplos que Kardec se assenta em comunicações de espíritos para reforçar o conceito que ele coloca no livro. Então, podemos dizer, olha, qual é o objetivo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, segundo o próprio Kardec? Tornar entendível por meio da ciência. Ou seja, por meio do uso das leis naturais, dessas 30 leis naturais que eu falei que existem, né? Aquilo que se encontrava obscuro nos textos dos 4 evangelhos, de Marcos, Mateus, Lucas e João, em consequência das alterações produzidas pelos antigos copiadores, conscientes ou inconscientes, ao longo do período básico de evolução do catolicismo. Outro conceito muito importante, que é preciso ficar claro, é o conceito representado pela palavra consolar. A palavra consolar significa ato de aliviar ou se suavizar a aflição produzida por uma ação incorreta. Isso é consolar. Então, consolar é ato que vem depois de uma ação praticada. Eu não consolo antes. Eu consolo depois que a pessoa praticou um ato e esse ato lhe é nocivo por algum aspecto. Então, consolar é um ato que vem depois da ação praticada e não antes da ação praticada. E que é moral mesmo, reforçando o conceito, moral, uma regra de conduta que, se seguida, evita ação inconveniente que leva o seu autor à necessidade de procurar consolo. Então eu tenho regras de conduta, e se eu seguir essas regras de conduta, eu não vou precisar consolo, porque eu agi corretamente. Mas quais são as regras de conduta que eu posso ter certeza absoluta que, se eu praticar, não vai me levar à necessidade de consolo? As regras ditadas pela moral social? Bom, quer ver um exemplo típico? Quem faz as leis brasileiras? 535 deputados federais. E eles seguem as regras que fazem? Mas nós seguimos, não é? Se no dia 30 vocês não terminarem o preenchimento da declaração de renda, o que vai acontecer? Leão come a gente. Pois é, essas são as regras sociais, essas são as regras que nós seguimos. Mas não é essa regra que Jesus veio ensinar. Muito pelo contrário, Jesus veio num país conturbado, numa época conturbada, para fazer cumprir a lei. E que lei que ele veio fazer cumprir? A lei mosaica? Não. A lei natural. A lei natural. Não. O livro Evangelho segundo o Espiritismo deve ser usado, então, como ferramenta de prevenção e nunca como de consolação de atos inconvenientemente praticados. Por que ele deve ser usado como ferramenta de prevenção?
Porque ele traz as regras de conduta que você deve seguir para não cair na necessidade de ser consolado. E geralmente o que a gente faz é o quê? Vamos fazer o evangelho no lar, porque fulano de tal lá está passando mal, não está bem, então vamos lá consolá-lo. Não é esse o objetivo do livro. O objetivo do livro era dar regras àquele que praticou o mal, para que ele não se sentisse mal. Então não é um livro de consolação, é um livro de prevenção. É um livro que traz regras de conduta. E essas regras de conduta precisam ser analisadas não de acordo com as leis sociais, porque Jesus não veio ensinar a lei social. Se ele tivesse vindo ensinar as leis sociais, ele teria dito que as leis mosaicas estariam perfeitamente coerentes. Tá? Segundo Kardec, a cada livro do Kardec, a cada 5 páginas do livro de Kardec que vocês leem, vocês vão encontrar essa frase assim: no Espiritismo nada há de sobrenatural. Cansaram de ler isso? Já se perguntaram por que no Espiritismo nada há de sobrenatural? Se no Espiritismo nada há de sobrenatural, é porque o Espírito não é sobrenatural. Se o Espírito fosse sobrenatural, o Espiritismo seria sobrenatural. E se no Espiritismo nada há de sobrenatural, a mediunidade e a reencarnação, que são os pilares básicos do Espiritismo, também não seria sobrenatural. Então, se não são sobrenaturais, precisam ser entendidas como? De acordo com as leis naturais. De acordo com as leis naturais. É tão simples do raciocínio. Não de acordo com as leis sociais, que mudam no espaço e no tempo. Tá? Quando se diz, alguns dizem que Kardec já está ultrapassado, é porque não se entende isso. Que o trabalho de Kardec se assenta nas leis naturais e não nas leis sociais. Se o espírito não é sobrenatural, então mediunidade e reencarnação, pilares básicos de sustentação do espiritismo, também não o são, assentando-se nas leis naturais. O que eu preciso é aprender essas benditas 30 leis naturais que eu negligencio todo dia. O que Kardec procura ensinar com a expressão? Olha lá, expressão do Kardec. As leis naturais, morais, ensinadas pelo Cristo, se aplicam às diversas posições da vida do espírito. Está lá na introdução esse conceito. O que vocês entendem? As leis naturais, morais, ensinadas pelo Cristo, se aplicam às diversas posições da vida do espírito? Uma pergunta. Sim ou não? Vamos ver primeiro então o significado das palavras, né? Na realidade, os meus alunos ao longo do tempo aprenderam a estudar com dicionário, porque a gente precisa realmente do dicionário para entender, senão se perde. Porque a gente quer dar ao raciocínio do autor aquilo que a gente já tem como raiz definido, então a gente já tem um preconceito. A gente quer fazer com que a ideia do autor caia dentro da nossa maneira de pensar. E nunca que a nossa maneira de pensar se enquadre na ideia do autor. Então, infelizmente, por comodidade, a gente raciocina de modo inverso. A palavra posição, olha, significa o quê? Lugar onde a pessoa, ser ou coisa está colocada. Situação social hierárquica. Esse é o conceito. Então, as leis naturais, morais, ensinadas pelo Cristo, se aplicam aos lugares onde a pessoa se encontra na escala evolutiva? Será? Então, será que o uso das leis naturais cobre todo o espectro de comportamento do espírito, independentemente da posição que ele ocupa na escala hierárquica? Será que um impuro, um leviano, um pseudo-sábio, um neutro, um batedor, um benevolente estão naquela escala? Por que motivo? Estão naquela escala por que motivo? Naquele degrau da escala por que motivo?
Por acaso? Não, porque não tem capacidade de entender o processo de vida onde estão inseridos. E por que não tem capacidade de entender? Qual é o objetivo da vida do espírito? Será que o objetivo da vida do espírito é o mesmo objetivo da vida da formiga, do elefante, da abelha? É o mesmo? Não, claro que é. Porque se fosse diferente, Deus não seria soberanamente bom e justo. Então, qual é o objetivo que pode ser comum a todos eles? Adquirir conhecimento. Por isso que a única função do espírito é se desenvolver em inteligência e em moral. Não em moral e inteligência. E essa ordem é muito importante. Primeiro desenvolver em inteligência e em moral. Então a colocação dessas duas palavrinhas não é por acaso. Ela é muito importante. Não? Claro, porque o objetivo da minha vida é ganhar conhecimento. Eu só posso evoluir se eu adquirir conhecimento. Então, por que Kardec, outro problema, outra questão muito importante, interessante, é que no início do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, não tinha esse nome. Quando Kardec idealizou o livro, ele resolveu botar um nome no livro, e botou o nome de Imitação do Evangelho. Por que será? Vocês já pensaram nisso? Por que será que Kardec resolveu botar o nome no livro de Imitação do Evangelho? Vamos ver um pouquinho se a gente consegue entender, porque esse é outro aspecto conceitual muito importante. Olha, a palavra imitar significa fazer ou se esforçar por fazer de modo exato aquilo que uma pessoa ou animal faz. Mas qual é a palavra-chave aqui desse conceito? Volta só um pouquinho. Fazer ou se esforçar por fazer de modo exato. Então quem imita faz o quê? Faz exatamente o que o original fez. Não é mais ou menos, faz o quê? Exatamente igual. Então, quando Kardec publicou o livro dele com o nome Imitação do Evangelho, o que ele estava mostrando com isso? Que o livro dele era o quê? Era uma cópia fiel daquilo que ensinou Jesus. E os da igreja era o quê? Era imitação? Não. Os da igreja todo mundo sabia que já tinham sido o quê? Manuseados. Então como é que a igreja recebeu isso? Furiosamente. Furiosamente. Se todos os 3 livros anteriores, a primeira edição do Livro dos Espíritos, a segunda edição, o Livro dos Médiuns, já tinha uma contestação muito, muito grande, quando surgiu a imitação do Evangelho, politicamente foi um desastre. Todo o clero francês, primeiro o clero francês, depois o clero italiano, depois o espanhol, que são países essencialmente católicos, pelo menos naquela época eram fundamentalmente católicos, se revoltaram contra o Kardec. Isso causou uma polêmica muito, muito grande. Na mesma época que Kardec escreveu a Imitação do Evangelho, o Rustem escreveu também um livro sobre os Evangelhos. E o título do livro do Rustem era o seguinte: Os 4 Evangelhos Explicados. Será que tinha diferença muito grande conceitualmente nesses 2 nomes? Ou será que o título não tem nada a ver de importância com o livro? Veja, um escreve assim: A Imitação do Evangelho.
O outro escreve assim: os 4 evangelhos explicados. O Rusteng estava dizendo que o livro dele era imitação? Não. Será que o Rusteng sofreu perseguição da igreja? Não. Não. Kardec começou a sofrer perseguição da igreja? E os 5? Não é os 5 primeiro? Não? Bom, o que aconteceu foi o seguinte: esse grande tumulto, por causa do nome imitação, mostrando que aquela obra realmente era a cópia fiel do que tinha ensinado Jesus, precisou ser mudada por 2 aspectos. Primeiro, por um aspecto que o editor do Kardec, chamado Didier, chegou e disse assim: olha, se colocar esse nome aí, a gente não vai vender o livro. Segundo, a igreja vai mandar queimar todos os livros, e se bobear, te queima ainda por cima. Não. Então, esses 2 motivos foram relevantes para que o Kardec mudasse somente o nome. Ele não mudou nada do livro, ele só mudou o nome, tirando o nome Imitação do Evangelho para o Evangelho segundo o Espiritismo. O Kardec seguiu a mesma linha do Rusteng, e a reação da igreja diminuiu, e o livro pôde ser publicado, divulgado e chegado até a gente. Como eu disse na introdução, a gente costuma estudar ela durante 3 anos, porque tem um monte de conceitos que eu passei por cima. Muito obrigado.